mesa. Marcos André Scherer, diretor comercial Imagem Filmes, W-Mix. Bem-vindo. César Silva, VP da Paramount, diretor-geral da Paramount, César Silva. E acho que a pessoa que eu mais entrevistei nos últimos anos, Bruno Weiner, da Downtown. Bem-vindos os três aí. Bom dia. Vou colocar umas primeiras questões aqui, a gente vai ouvir todo mundo. Na sequência, eu abro para vocês, quem quiser perguntar. Bom, gente, estamos mais no Festival do Rio aí. Acho que tem toda uma seleção brasileira de peso chegando nessa Premiere Brasil, ao mesmo tempo que a gente tem um painel internacional muito diversificado, com grandes autoras e grandes autores cinematográficos. Eu acho que a primeira pergunta que a gente coloca aqui é tentar entender um pouquinho como é que está esse cenário da distribuição no Brasil, como é que está o cenário do mercado hoje, principalmente em relação à produção nacional, como é que está o escoamento. E eu acho que todo mundo tem um interesse muito grande em entender as reconfigurações que vieram à baila do crescimento dos streamings, enfim, de todos os redesenhos que a pandemia trouxe. Queria abrir esse papo, começando pelo Bruno. Explica um pouquinho como é que está esse cenário, como é que está a situação do cinema no país. Salve, gente. Prazer estar aqui. Aliás, o que me traz aqui é justamente a necessidade de voltar a militar. Voltar, enfim, a falar e a trocar ideia, porque a gente precisa tomar uma atitude e muito breve. Bom, para a gente falar sobre como é que está o audiovisual hoje, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? E o ano que eu vou voltar é 2011, quando a Netflix chegou no Brasil, né? E ela foi conquistando o espaço dela ali pelas beiradas, né? Paralelamente à chegada da Netflix, teve o aumento da banda, né, da internet, né, fibra ótica e tal. As televisões também, a oferta de televisões ficou cada vez mais espetacular, né, com tamanho, definição, né, definição de imagem, os recursos e tal. E a experiência do consumidor para assistir os filmes em casa foi ficando cada vez melhor, né? E ao longo desses anos, a partir de 2011, outras plataformas de streaming começaram a chegar no Brasil, né? A Globoplay estreou em 2015, a Prime Video estreou em 2016. E com isso, né, gente, na paralela e aos poucos, o mercado de salas de cinema foi sofrendo modificações que eu me chamaria de dramáticas, né? Por exemplo, né, a gente foi vendo ao longo dos anos a bilheteria dos filmes de arte acabar, né? Quando eu comecei a distribuir filme, bastava um filme ser indicado para concorrer em Cannes que você garantia 150 mil ingressos. Hoje em dia, você nem sabe mais quem ganhou, né? Isso já passou a ser totalmente irrelevante, né? Depois foi a míngua dos filmes médios, né? Os médios, né? Os filmes românticos, claro, com as devidas e honrosas exceções, o filme médio deixou de ser um gênero para ocupar mercado, né? E só foram sobrando os filmes evento. A gente foi vivendo isso, né, ao longo da década, né, de 2010 a 2019, cada vez mais a concentração da bilheteria em poucos filmes evento. Mas, na verdade, é que até 2019 a gente ia levando. Os antigos modelos de negócio ainda estavam de pé, ainda faziam frente, né, à chegada do streaming. Então, o que era esse modelo de negócio? Existia, né, uma briga, mas um respeito maior ao tempo, né, da janela, né, entre a vinda dos filmes nas salas de cinema e a próxima janela, que era o TVOD, né, para substituir o nosso né, mercado de home video. Então, você ainda fazia, né, uma receita importante no TVOD, caso o seu filme, sobretudo, tivesse sido ido bem nas salas de cinema. E depois ele seguia, né, sua vida na Pay, na Free TV e tal. E com ali, né, a Netflix e tal, a streaming chegando ali aos poucos, mas a vida seguia cada vez mais dura, cada vez mais concentrada, mas o mundo era o mesmo. Até que, em 2020, veio a pandemia e, com isso, com todo mundo preso em casa, o que aconteceu? Explodiu o consumo de plataforma de streaming, consolidando, né, gente, um novo hábito de consumo do audiovisual, né? E aí a consequência foi o seguinte: o antigo modelo de negócio também explodiu, não existe mais, né? Por uma série de coisas aqui, das próprias políticas, né, dos estúdios, né, que
resolveram também, né, entrar na brincadeira e abrir as suas plataformas de streaming, né, achando que ali era o novo Eldorado de receita e tal. E aí o que aconteceu? O mercado foi inundado, né, por várias outras plataformas de streaming e começou até a guerra de preço, né? Uma oferta gigante e tudo mais. Bom, para as produções locais, está sendo, a minha palavra não é outra do que uma tragédia, né? Tragédia pelo seguinte, porque primeiro as plataformas, a partir de 2020, foi a tempestade perfeita, né? A consolidação das plataformas e a pandemia. E aí as plataformas, assim que, né, o mundo foi abrindo de novo, as plataformas foram tragando, né, todos os talentos locais que antes eram identificados com o cinema, né? E foram lá fazer filme e tal, e para o streaming, seja via produção original, seja via licenciamento, né? Então, na verdade, com isso, né, aquele astro, né, que você estava acostumado a ver só na sala de cinema, passou a estar disponível também ali em qualquer plataforma de streaming ali na esquina, né? Agora, também, eu acho que também não está fácil para a produção internacional, né? De novo, mais do que nunca, as bilheterias nas salas elas dependem de propriedade intelectual conhecida, franquias, e mesmo essas elas sofrem também, né? Porque a renovação, o cansaço com certas propriedades intelectuais, enfim, e a concentração das receitas está cada vez mais no número menor de títulos, né? Bom, aí o que aconteceu? Com a bolha, né, das plataformas no mundo meio estourou. E aí, qual foi a consequência? O apetite delas pelo nosso conteúdo ficou errático, né? Então, com isso, hoje, na verdade, o audiovisual brasileiro hoje... gente, eu estou falando isso pelo seguinte, porque não existe o cinema estanque do resto todo, né? Isso aqui é um ecossistema, né? Então, o que acontece? Como é que você vai... Outro dia teve uma reunião de cota de tela, ontem, né? E aí um exibidor perguntou, né, na discussão da cota de tela, mas o que a gente vai ter para oferecer em 2025 de filme brasileiro para a gente poder calcular uma cota de tela compatível com a oferta? Vem cá, como é que eu vou saber o que eu vou ter em 2025 se eu não consigo vender meu filme, licenciar meu filme para a plataforma de streaming? E aí eu vou pegar o quê? Um filme meu e gastar 2, 3, 4 milhões para lançar ele. É igual ao malabarista se jogar do trapézio sem uma rede de proteção embaixo, pô. É risco total, é tudo ou nada, né? Então, essa é a consequência, né, que eu estou vendo hoje, né, para o nosso audiovisual aqui, né? E aí a gente está dependendo, na verdade, hoje, então, curiosamente, de 3 ou 4 executivos, né, de empresas que, fora a Globoplay, são todas internacionais, de um setor que nem regulamentado está. Então é o seguinte, é um setor que é a lei da selva total nesse momento. Né? O setor está aqui, é igual ao jogo do bicho, pô. Né? Na verdade, o streaming é igual ao jogo do bicho, pô. Não paga imposto, não contribui para o setor, né? Vive, né, num regime informal. Né? Então, é o seguinte, é a lei realmente do mais forte. E o mais forte é cada vez mais o cara que está deformado por esteroide anabolizante. Então, isso é o que a gente está vivendo agora, nesse momento. Né? Bom, então, eu já estou acabando, tá, gente? Mas, olha só, pelo lado da produção, né, nossa, né, o que acontece? Todo mundo sabe que a produção estagnou durante, né, o governo Bolsonaro e também por causa da pandemia. E agora, só agora, né, que os mecanismos começam a voltar, né? O fundo setorial está aí ativo, já lançou né, alguns editais, algumas chamadas e tudo, mas produzir demora, né? Produzir demora e, obviamente, que por mais que nossos colegas da Ancine e tal tentem agilizar o processo, o preço do incentivo, a burocracia, a checagem, então demora ainda mais. Então, a voltar a níveis de fornecimento de produção como a gente tinha até 18, 19, ainda vai demorar alguns anos, porque a roda ainda está voltando a sair da inércia. Né? E, como sempre, né, gente, é o drama do Brasil, que eu acho que não é só da nossa área, mas que é o seguinte, a cada governo novo a gente começa tudo de novo. Cada governo novo tem que ir lá, subir a montanha, explicar,
né, como é, como é que funciona e tal, né? E aí, junto a isso, nessa hora desse vácuo, começa, né, eu digo, é a briga da migalha, né? Ficamos nós aqui dentro do setor brigando. Não, está precisando de dinheirinho para cá, está precisando de dinheirinho para lá, e como é que faz? E o cinema autoral, e o cinema comercial e tal, parará. E aí o que acontece é que a gente perde, né, uma energia enorme, né, com isso, né? Esse recomeço ele impede, né, que a gente tenha o que todo país sério devia ter, que é uma política de Estado, né, previsível, né, ali com uma estratégia definida a longo prazo, né, e a gente fica perdendo essa energia nessas discussões pela sobrevivência, porque todo mundo tem que sobreviver mesmo, e é difícil mesmo a sobrevivência e tal, né. Então, por isso eu estou aqui hoje, fazia muito tempo que eu não participava de uma mesa e tal, mas é o seguinte, é para conclamar nós todos que a gente tem que deixar todos os pontos secundários de lado e a gente tem que se unir para regulamentar o streaming. Pô. Essa que é a questão. Não dá para essas empresas estarem aqui assim, do jeito que elas estão nessa relação selvagem. É fundamental que todo mundo se une nos pontos fundamentais, nos pontos que nos unem. Para mim, obviamente, os principais pontos dessa regulamentação, claro, primeiro é o seguinte, é contribuição ao fomento. Acontece no mundo civilizado todo. O streaming já está regulamentado na Europa, né? Então, aqui é o seguinte, primeiro ponto fundamental, que é a contribuição para o fomento da produção independente, via, obviamente, pagamento de condecine, como nós todos pagamos, né? A gente paga, o exibidor paga, as televisões pagam, eles não pagam. Seja através do condecine título, seja através do faturamento, é o que está sendo discutido, mas esse é o ponto fundamental. Outra coisa, obviamente, fundamental é a obrigação de um percentual de conteúdo nacional independente na oferta de títulos. Tem que ter lá um percentual, como né? Na Europa e tudo mais, tem que ter lá, e, obviamente, com algum mecanismo que ajuste uma remuneração justa. Né? Não adianta ter lá a cota pagando uma mixaria pelos nossos filmes. Né? Claro que a proeminência, né, a famosa proeminência na grade de programação, o destaque aos nossos filmes também é fundamental. E, por fim, também, paralelamente, um novo pacto, né, entre distribuidores, né, para a gente voltar a respeitar essa janela, porque essa janela de 45 dias ela desvaloriza, né, a tela de cinema. Né? Você é o seguinte, por que você vai pagar um ingresso caro, né? Aí tem outras questões, a crise econômica, o preço dos ingressos e tal, mas eu acho que esse é o ponto, nesse momento, fundamental e possível, que é a regulamentação do streaming. Justa, né? A regulamentação justa. Mas, pô, por que você vai assistir a um filme, pagar um ingresso que está caríssimo, né? Para um filme que você já sabe mais ou menos que daqui a 45 dias vai estar disponível numa plataforma, né? Isso aqui é a desvalorização total do nosso negócio. Aliás, a coisa mais louca, que é o seguinte, um curso, qualquer curso de um coach, custa o seguinte, R$1.000, né? R$1.000, R$2.000 e tal. Pô, você olha numa plataforma de streaming, olha só o valor que tem dentro daquela plataforma. São bilhões, né? Se for contado de investimento naqueles filmes todos que estão ali, milhares de filmes, e aí fica lá oferecendo a plataforma a R$15. Aí o consumidor reclama, pô, aumentou para com R$30 você não paga nenhum McDonald's, pô. Mas isso é nossa culpa, é nossa mesmo, né? Então a gente tem um processo de desvalorização, né, do valor agregado que tem no nosso produto, no nosso negócio. Bom, e por fim, né, gente, o que é também muito importante é o seguinte, do lado da produção, seguindo, né, o modelo francês, né, que é o modelo que a gente sempre se espelha, né, o modelo francês, né, o que acontece? As bilheterias na França, né, a grosso modo, se recuperaram bastante. Claro, vem a legislação, né, junto, né, com o fomento que não parou, né, e tal. E, sobretudo, o seguinte, né, a gente precisa conseguir fornecer filmes com alto impacto, né, para o público de cinema, de alto orçamento. Isso é fundamental. Por exemplo, os 2 filmes de maior sucesso da bilheteria da França em 2023 foi o filme Asterix e Obelix no Reino do Meio, que custou apenas 70 milhões de dólares. Um filme francês. O segundo filme de maior bilheteria
é um filme chamado Alibi.com 2. Isso é, uma franquia com um orçamento de 15 milhões de euros, pô. Entendeu? Então, é claro que tem dinheiro, tem recurso suficiente para atender ao cinema. Eu não estou pregando só filme de alto impacto, né? A gente sabe como é que é no mundo todo. Você tem filmes de estreantes, com filmes autorais, com filmes... Mas é o seguinte, a indústria, a barra é pesada. A gente tem que encarar aí tudo isso que eu falei aqui. Então, gente, eu só estou aqui por uma coisa. A gente precisa, todo mundo, fazer a pressão no governo. A gente precisa regulamentar o streaming. Sem o streaming, não tem futuro para nós. A gente está frito, né? Agora as brigas são interplanetárias, entendeu? Antes a TV Globo tinha como adversário, pô, a Band e o SBT, né, bicho? Agora o adversário é a Google, né, cara? A Amazon, a Apple. A barra está muitíssimo pesada. Então, é isso que eu queria dizer aqui para a gente começar esse debate, apelar para todos que deixem as diferenças acessórias de lado e que a gente consiga demonstrar uma puta união de todos na pressão para que o governo se mexa para convencer ao Congresso a resolver o problema da regulamentação. A proposta do Senado, todo mundo sabe que ela é uma porcaria, né? Que ela foi fruta, né, de um momento ali que não nos interessa, a um ponto que permite, naquele projeto, que se produza produção própria com dinheiro incentivado. É uma loucura aquilo ali, entendeu? Melhorou um pouco, né, com o projeto da Câmara, mas não importa, a gente precisa realmente entender que se a gente não fizer isso, a gente vai estar sempre brigando nós. Bota um dinheirinho aqui para Amazonas, não, está faltando um dinheirinho para cá e tudo mais, e a gente não vai a lugar nenhum e a gente vai morrer. É isso aí, gente, para começar. Só levantando 3 pontos aqui. Primeiro, a frase do Festival do Rio até agora é streaming é igual ao jogo do bicho. Essa está nos anais do festival. Vou repetir. Streaming é igual ao jogo do bicho. Já é a manchete. O Asterix, que o Bruno citou, filme que vendeu 5 milhões de ingressos só na França, foi lançado no Brasil diretamente na Netflix, sequer viu circuito comercial. E terceiro ponto, só para a gente falar uma coisa otimista, você falou da questão dos filmes de alto impacto. Acabou de ser inaugurada uma tela nova no Rio de Janeiro, Cine Carioca Penha, e nessa segunda-feira vai ser exibido lá às 4h30 um filme que foi o grande sucesso de bilheteria nacional de 2023, Nosso Sonho, a história de Claudinho Bochecha, um filme que eu acho que é menos bem falado do que deveria ser falado. Então, acho que é importante registrar que uma tela que está abrindo um espaço no subúrbio carioca, que estava sem cinema desde 2007, volta aí com um grande sucesso brasileiro. A palavra é sua, queria que você ajudasse a gente a entender um pouquinho esse cenário. Acho que só lembrando um pouco, a gente começou o ano com um sorriso no rosto, pelo menos aparentemente no cinema brasileiro, com o sucesso de Minha Irmã e Eu, Mamonas Assassinas, Nosso Lar 2 e, na sequência, Os Farofeiros 2. Foram 4 sucessos em sequência do finzinho de dezembro, né, iníciozinho de janeiro, até março. Dali para frente, tudo bateu na trave. Mesmo as grandes apostas, fossem grandes apostas de grifes autorais, fossem grandes apostas de público. Queria que você falasse um pouquinho desse cenário que a gente encontra aí. Bom dia a todos. Acho que parece que você leu meu pensamento aqui quando a gente não combinou, hein? Mas a minha primeira parte que eu quero abordar aqui é que o Brasil, até hoje, eu peguei a bilheteria, eu tenho as informações da região da América Latina. Tá muito baixo. Tá baixo. Falar mais alto? Dá para aumentar aí, galera? Aqui. Deixa eu ver. É o meu aqui, ó. Dá para ouvir aí atrás? Aumentou. Agora, tá bom agora? Que é nesse período, né, deste ano, né, eu tenho informação acumulada até domingo passado de bilheteria em cinema. O Brasil era o único país que apresenta crescimento positivo em relação a 2023. Nós estamos 1% positivo em bilheteria e público, enquanto todos os outros territórios estão sofrendo
para chegar nos números de 2023. E por que isso aconteceu? Justamente por causa desses 4 filmes de sucesso, né? A produção local é que ocupou esse espaço para tentar não, para ocupar de verdade e para fazer com que o mercado crescesse esse ano. O mercado está bom quando você compara com outros territórios. A gente não está no nível de 2019, 2018, mas nós estamos bem comparado com 2023, né? Só para vocês terem uma ideia, este ano os filmes brasileiros já faturaram 159 milhões de reais. Né? E é importante isso porque, à medida que o filme brasileiro vai fazendo sucesso, o mercado cresce. O mercado ele não cresce se o filme brasileiro não tiver um desempenho bom, se ele não tiver uma participação de mercado interessante, né? Em 2007, eu fiz junto com o Jorge, eu preparei aqui para ele uma apresentação, Jorge Peregrino era meu chefe, a apresentação Os Vilões, e a gente fez um histórico de como é que o mercado se comportava aqui no Brasil, e quando é que ele crescia, quando ele não crescia, né? E a conclusão em 2007 foi que o mercado só crescia quando o filme brasileiro também crescia, né? Eu fiz esse levantamento dos últimos anos aqui e o perfil de desempenho no Brasil é exatamente a mesma coisa. Se o filme brasileiro não entregar, o mercado não cresce. Os filmes estrangeiros têm um nível de desempenho bom, regular, mas eles não conseguem apresentar o crescimento de mercado que o mercado de cinema precisa, para investir, para trazer mais gente, para gerar hábito de ir ao cinema, né? Eu peguei aqui, por exemplo, 2016 foi o ano recorde do Brasil. O filme brasileiro tinha 16% de participação de mercado. Ele fez 30 milhões de espectadores. Em 2019, pré-pandemia, 13,5%, ele fez 24 milhões de espectadores. Né? Esse foi o segundo maior ano do filme brasileiro em termos de bilheteria. Foi realmente muito bom. Em 2018, né, o mercado como um todo cai 10%, mas o filme brasileiro cresce 40%. Então, 2018 foi um ano muito bom graças ao filme brasileiro. Bom, agora, no pós-pandemia, o que a gente está vendo, eu acho que tem um pouco de ligação com o que o Bruno falou. Bruno, eu não vou falar nada sobre VOD, não é meu negócio, não é meu mercado, né? Eu cuido especificamente de cinema, mas o que a minha observação nos dados do mercado é que a gente está vivendo realmente uma crise de conteúdo. Eu não estou falando uma crise de criatividade, né? É uma crise de conteúdo. Os filmes brasileiros são produzidos com pouco recurso, que aí entra direto com o que o Bruno falou em relação aos filmes na França, né? Os filmes brasileiros, eu recebo muito projeto lá na Paramount, e eu percebo os produtores lutando para ter um filme que fique barato, para que ele, com 3 milhões de reais de artigo 3º, ele consiga produzir alguma coisa, né? Então fica um filme baratinho, 6, 7 milhões de reais, e o produtor fica lá estrangulado com esse valor, sem poder expandir o valor da produção, né? O artigo 3º vale 3 milhões de reais desde 1997. Se eu pegar esse valor do artigo 3º de 97 para cá e atualizar pelo IPCA até setembro desse ano, esse valor seria equivalente a 15 milhões e 400 mil reais. Né? E esse 3 milhões está congelado até hoje. Né? Para vocês terem uma ideia, o Carandiru captou 4 milhões e 800 mil reais. Naquela época, foi em 2000. O valor presente dessa captação seria 24 milhões 670. Né? As leis de incentivo não se atualizaram, continuam todas no mesmo valor. Né? Esse filme teria que captar, hoje, com base nos valores de hoje de lei de incentivo, 20 milhões de reais em outras fontes.
É uma loucura você conseguir captar 20 milhões de reais. Para você conseguir, imagina um produto como Carandiru lá em 2000. Ou seja, eu pesquisei lá no site da Ancine, eu consegui encontrar num relatório, só tenho dados ali, deve ter mais coisa lá, mas até 2022, o maior valor captado de uma produção através do fundo setorial era 6 milhões e 800 mil reais. Então, se eu pegar 4 milhões e 800 com 6 milhões e 800, dá 11 milhões e 600. O Carandiru não se viabilizaria com as leis de incentivo e com o fundo setorial. Entendeu? Porque o custo dele, na verdade, ali com lei de incentivo, ele teria que já ter captado 25 milhões de reais praticamente. É muito difícil você imaginar que, nos valores de hoje, a inflação acontece para todo mundo. A inflação acontece na produção, acontece na exibição, ela acontece no preço do ingresso, no salário, e acontece em todo lugar. Se a gente deixa essa política de manter esse valor das leis de incentivos congeladas, foi muito bom num período em que você queria desenvolver alguns distribuidores brasileiros. O Bruno é um exemplo típico de um bom resultado do início dessa política de ter os filmes brasileiros distribuídos por distribuidores brasileiros. A Imagem também é outro caso, né? Mas ele já vinha de outros anos já trabalhando com produto internacional. O Bruno é exclusivo de filme nacional. E hoje nós conseguimos desenvolver parcerias, né, para coprodução de filmes nacional, usando lei de incentivo e com a distribuição do distribuidor brasileiro, né? Então, a gente hoje consegue desenvolver modelos de negócio que não vão, mesmo com a atualização do valor do artigo 3º, não vão tirar do mercado os players que estão hoje. Eles vão se reforçar, porque eles vão receber produtos de maior valor de produção. Outros exemplos que eu puxei aqui, é até interessante ver. Deixa esse negócio cair aqui, peraí. Eu não estou precisando desse negócio. Outros projetos, para vocês terem uma ideia, Cidade de Deus captou 7 milhões 584 mil reais. O valor presente desse dinheiro, de 2002 para cá, seria 29 milhões. O Tropa de Elite 1 captou 6 milhões e meio. Esse valor hoje seria 17 milhões e 700. Tropa de Elite 2 captou 7 milhões, seria hoje 16 milhões e 100. O Central do Brasil, que foi lançado em 97, no ano, né, que congelou o valor, ele captou 3 milhões e 72 mil reais. Esse valor seria 15 milhões e 790. Ou seja, é o que você precisa para viabilizar as produções de grande valor, no mínimo, né? E você começa, e por ser um dinheiro que vem da iniciativa privada, é um dinheiro muito mais rápido e fácil e ágil de ser liberado para o produtor, né? Eu acho que essa questão do valor de produção para a gente é muito importante. É um projeto de lei. Eu vi o SICAV trabalhando com muita energia na definição da cota de tela, mas a cota de tela é um pilar desse negócio todo de desenvolvimento da indústria brasileira. Eu acho que precisa ter uma forma, um projeto de lei, e a gente tem que ir lá para o Congresso lutar por essa atualização de valor das leis de incentivo, não só o artigo 3º, mas as outras que estão com alguma restrição, de ter esse valor liberado para os projetos. Eu acho que, num projeto de lei, dá até para você colocar o valor atualizado e depois deixar a critério da Ancine para definir no futuro os novos valores, né? Isso aconteceu com a cota de tela, eles deixaram lá uma cláusula que algumas coisas são definidas pela Ancine no futuro, né? É importante deixar claro que o aumento do valor, por exemplo, do artigo 3º, você não aumenta o nível total de renúncia fiscal. O bolo continua sendo o mesmo, só muda o valor por projeto.
as empresas continuarão investindo ou aplicando no artigo 3º o mesmo percentual dos valores que eles remetem. O bolo vai continuar o mesmo, vai aumentar o valor para o projeto. E aí a gente vai conseguir viabilizar alguns projetos mais arrojados, né, que tenham algumas ideias. É um projeto de risco, é importante ter esse dinheiro de lei de incentivo, porque o filme a gente vive na corda, né, Bruno? O tempo todo a gente está lá, é um risco, tudo é risco, né? Eu acho que a gente precisa ter recursos para desenvolvimento de roteiro, desenvolvimento de salas de roteiro. Desenvolver um roteiro custa muito caro, não é barato, é um negócio que precisa ter. Nem todo roteiro que se escreve consegue se viabilizar como um filme. Os roteiros, quando eles são escritos, se eles demoram para captar, eles se desatualizam. Né? Um filme que demora 2, 3, 4 anos para captar os recursos que precisa, a história fica velha. Então, precisa ter um investimento em roteiro e, sabendo que esse recurso vai estar disponível rapidamente através da iniciativa privada, a gente consegue viabilizar projetos mais, eu digo assim, não comerciais, mas com um valor de produção maior, que tenha uma chance de desempenho comercial melhor em cinema e nas demais plataformas. Né? Eu acho que é basicamente isso. Eu tenho assim, essa preocupação de ver e receber. Eu gostaria muito de estar recebendo projetos na ordem de 20, 25 milhões, 30 milhões. Né? Outro dia, conversando com um produtor, ele tinha um projeto de 13 milhões, eu poderia dar 3 milhões, ele não conseguia, ele falou, não sei quando que eu vou conseguir os outros 10. E era um projeto bacana, pô, um negócio legal, mas, pô, quanto tempo eu vou botar o artigo 3º lá e vai ficar parado aquele dinheiro esperando ele captar o resto, né? O ideal seria que eu tivesse os 13, eu fico com uma participação menor, né? Tem uma regra clara que o produtor independente tem que ter 51% mínimo nos filmes, né? Então a gente conseguiria financiar boa parte do projeto e não o IP continuaria na mão do produtor independente, né? É isso, mais ou menos, para ver se... Estava fazendo uma colinha aqui. Estava fazendo uma colinha aqui da tua fala, só para lembrar uma coisa para vocês, porque esse material vai ser depois assistido. Eu acho que você, quando citou os exemplos, acho que é importante destacar que você citou absolutamente todos os filmes podem ser enquadrados como blockbusters, ou seja, todos venderam mais de 1 milhão, sendo que todos foram para o mercado internacional com prestígio. E se a gente for fazer uma triagem rápida aqui, Carandiru concorreu à Palma de Ouro em Cannes, Tropa de Elite 1 ganhou o Urso de Ouro, Central do Brasil ganhou o Urso de Ouro, concorreu ao Oscar, ganhou o Globo de Ouro, Cidade de Deus concorreu a 4 Oscars e até hoje é talvez o filme brasileiro mais citado do século XXI, com certeza, considerado o filme brasileiro mais visto no exterior, depois de O Cangaceiro, de 1953, que durante décadas foi o nosso campeão no exterior. Marcos, eu te coloco na conversa, queria destacar um ponto importante que eu acho do trabalho que a Imagem tem feito. Eu acho que nos últimos anos, não apenas vocês têm colocado veteranos de grife de volta à direção, como tem dado espaço para novos diretores construírem as suas carreiras. Eu acho que, destacando, por exemplo, alguém que vai dar uma palestra aqui amanhã, Xuxien, que se tornou uma grife aqui da assistência de direção no Brasil. Vocês lançaram o Desapego, o filme, que foi o maior sucesso do primeiro semestre de 2023 em cartaz, virou aí os 6 primeiros meses do ano passado na liderança. Como é que você está vendo o mercado hoje? Eu acho que queria destacar de novo a respeito dessa variada carteira de diretoras com quem vocês têm trabalhado. Como é que está o mercado aí? A gente está numa situação, acho que é a pior que eu já vivi no mercado. Eu sou um pouco antigo, comecei em 85. Estão ouvindo aí? Dá para ouvir atrás, mais ou menos? Galera do som, dá para dar uma aumentada aí para gente? Desculpa, Marcos. Eu acho que sim. Você também fala... Acho que a gente está no pior momento que a gente já teve nesse histórico das últimas 3 décadas. Né? Acho que o Bruno também é da mesma época. Acho que o Bruno fez um resumo de todo esse histórico muito bem feito. Eu vou dar
uma ideia de vocês um pouco com números realmente, o que aconteceu antes da pandemia e como nós estamos hoje, né? A gente tinha antes da pandemia cinema, tínhamos um bom TVOD, tínhamos um bom P1, né? Que já um pouco antes da pandemia começou daí surgir o P1 com streaming, né? Tínhamos um bom P2 e tínhamos um catálogo, um filme que nós explorávamos pelo menos mais 10 anos bem como catálogo, né? Gerando vendas na faixa aí, um catálogo bom gerava para a empresa uma venda anual de $200 mil, Bruno, mais ou menos, né? Hoje a gente tem toda essa volta do cinema, né? O TVOD hoje está representando 80% a menos do que representava antes da pandemia, ou seja, ele está em vias de acabar, né? O P1 não existe mais, ele foi totalmente substituído pelo streaming, né? O P2, de cada 10 títulos nacionais lançados, nós vamos ter hoje mercado para 1 em P2, né? E o catálogo é uma receita marginal, né? Hoje, um título de catálogo gera $30 a $40 mil anos. Um bom título de catálogo gera $30 a $40 mil anos. Até antes da pandemia, eu não tinha um título nacional que não estava licenciado. Não entrando no mérito se o valor da licença era justo, era o que eu queria ou não, mas não existia título não licenciado. Todos os títulos estavam disponíveis em algum momento, em alguma plataforma. Hoje, de cada 10 títulos que eu tenho em catálogo para comercializar, 6 não têm oferta para ser licenciado. E 3, a oferta é ofensiva. E uma das cada 10 chega próximo do que a gente queria, né? Então, quer dizer, não existe negócio dentro de uma cadeia dessa. Se não se ajustar e equilibrar os compromissos da cadeia, o negócio não vai. A situação de, olha, o produtor chegar, que tem esse filme, é um bom projeto, mas o que eu faço com ele quando ele está pronto? Eu não tenho o que fazer. Custa 4 milhões para lançar um filme em cinema e dar a exposição que todas as janelas seguintes precisam, né? E o risco disso é inviável no momento que nem está hoje. A gente não vê horizonte se não tiver um ajuste nos compromissos de cada um dentro da cadeia. E hoje o desequilíbrio é total, porque tu tem um streamer que entende que tem que fazer gastar 25 milhões para fazer um original decente. O produtor, hoje, para a gente conseguir fazer um filme de 15, é um sofrimento para levantar os 15. É pegando dinheiro e saindo com chapéu na mão em tudo quanto é porta, em tudo quanto é tipo de linha que permite, né? E quando eu vou licenciar, esse cara que gasta 25 para fazer o original quer pagar 4, quer dizer, na aquisição. Então, o negócio está completamente desequilibrado, né? Porque ele sabe que ele precisa gastar para fazer um filme de qualidade, mas ele não quer pagar um filme de qualidade. Então, por quê? Porque ele não tem compromisso, ele não tem pressão para fazer isso. Para que ele vai ter o risco? Porque ele também tem um lado hoje do cara da plataforma. A medição da equipe de aquisição é muito fácil. E se ele errar, ele é demitido. E se ele não gastar, ele não tem risco. Ele devolve o dinheiro para a matriz faz um original nos Estados Unidos. Infelizmente, tem muito disso. A pressão em cima da equipe de aquisição é absurda. E eles usam toda hora alguém que erra como diz, ele errou, demitir. Se tu errar também, tu vai no mesmo caminho. Não falam desse jeito, mas a prática é essa. É a pressão diária em cima da equipe de aquisição. Então, porque eles não têm válvula de escape, né? E não é a cota de tela do cinema, ela não vai resolver. Para mim, eu vejo a cota de tela mais como uma ajuda ao exibidor para tirar a pressão dele do estúdio, que bota muita pressão nas datas, e quer que o filme dele tenha a exposição, e a parte, ele é pago para isso, do que para a gente. Se a gente tiver um filme bom, a gente não precisa da cota de tela do jeito que é. Entendeu? Agora, não dá se nós não tiver cadeia e caminhos para o filme depois do cinema. E hoje não existe. A gente não tem segurança nenhuma de ter uma relação estável depois da janela de cinema. E mesmo no ano que não teve cota de cinema, não foi ruim a relação com o cinema. Eles exibiam, entendeu? Mas produtos que tenham chance. Ele, no dia primeiro, começa a contar o relógio dele do custo da sala, que não é baixo. Ele tem que vender tantos ingressos naquela sala para pagar, para empatar. Do mesmo jeito que a gente tem um orçamento da empresa, vocês têm um orçamento para produzir, e todos.
né? Então, eu acho que hoje o problema é não ter horizonte de sequência do produto dentro da cadeia. A gente não sabe, não interessa se o filme é bom, se o filme é ruim, entendeu? Quanto custou, quanto não custou. A estrutura do negócio está totalmente desequilibrada, né? Porque, se tu olhar janeiro e olhar hoje, piora mês a mês. Não é que então, nós passamos um momento difícil. Ela só piora. Desde julho de 23, ela vem piorando muito mês a mês. E não para de piorar, né? Hoje, praticamente, a gente tem um cliente para vender. Um e-mail, vamos dizer assim. Tá? O resto nem quer ouvir, nem quer ver o que tu tem. Não quer nem que tu ofereça. Porque ele não tem pressão. E a matriz quer fazer gastar o dinheiro lá, que é natural. Porque o filme dele lá, ele viaja para o mundo inteiro, ele não tem estresse, ele concentra todo o recurso em volta dele e existe sempre uma relação da empresa com quem está em volta dela. Então, a gente, se não tiver rapidamente ajustar uma forma de equilibrar essa relação, o horizonte 25, 26 vai ser muito ruim. Não tem jeito. Eu simplesmente chego, a coisa ficou tão ruim, que em março, nós tivemos que tomar uma decisão em março, só lançamos os nacionais de março em diante, que já estavam com contratos de licenciamento feitos. Eu não pude, eu tinha 3 filmes bons para lançar em 24. Eu não podia lançar. Porque a hora que eu lanço, abre o relógio de contagem regressiva para vender a janela de televisão. E eu começo a ficar pressionado a ter que vender pelo que me oferecem. Eu, depois de 3 ou 4 meses, eu sou obrigado a fazer essa venda. Não interessa o preço. Porque senão depois ele não tem mais valor, esse filme. E a gente não tinha horizonte disso mudar. A gente não tira. A gente já tem as licenças de 24, não vai comprometer de todo o ano, mas joga para 25. E a gente só tem o primeiro lançamento em 25 em abril. Porque eu não tenho. Se eu lançar em abril, olha, eu tenho até outubro. Vamos ver se até lá muda. É um ano para frente. Porque se não mudar, vai ser problema. Não existe P&A de filme sem venda de televisão. O distribuidor não tem como fazer lançamento de filme sem venda de televisão. O risco não é inviável o risco. Então é melhor, em vez de lançar mal, é melhor não lançar, é melhor adiar e esperar ver se o mercado se corrige. O momento deles é muito ruim também, né? Não dá para negar que a situação das a plataforma entrou com uma política de preço que empobreceu o negócio. Hoje o negócio é pobre, né? Então eles vão ter que achar um jeito de corrigir, porque nem eles sobrevivem nessa estrutura que está. De entregar filmes de Pay One, que a gente chamava antigamente, a preço de catálogo, que é o que eles fazem hoje, né? Hoje eles praticam políticas de canal que exibe catálogo, só que com o preço que praticam é de canal que exibe catálogo, mas eles precisam exibir lançamento. E não tem o dinheiro para pagar o que custa esse lançamento. Existe uma coisa, não é só a gente que está com um problema estrutural difícil. A streaming também está. Eles criaram um negócio que a conta também não fecha para eles. Então tem toda uma estruturação que vai ter que ser revista. Só que do nosso lado, a gente tem uma forma de corrigir que não depende deles, que é regulamentar as leis que determinam o setor, que hoje está solto. Não existe. Cada um faz o que quer e acabou. Quer dizer, tu vê um canal simplesmente resolver, tira tudo que é conteúdo do ar, e mesmo filmes, ela tirou conteúdos que tinham lançado há 60 dias. Porque, contabilmente, para mim, é melhor tirar do ar e lançar em perda. Por que ela tirou? Não tem compromisso. Tirou 100% do conteúdo nacional do ar. Uma decisão de um cara lá de Los Angeles. Entendeu? Porque alguém disse, se eu fizer isso, tem algum problema? Não, não tem. Então, tira. E eu vou contabilizar aqui nos meus balanços e vou apropriar e vou corrigir. Me dá menos prejuízo fazer isso do que manter no ar. E por que ele pode? Ele pode fazer porque não tem regulamentação. Vê se ele tirou os filmes europeus do ar. Não tirou. Está tudo na plataforma. Vai na Europa, na plataforma, está todos os filmes europeus no ar. Porque ele não pode tirar. Então, a gente tem um problema sério de estrutura. A estrutura que está aí hoje não funciona, né? E fora essa questão realmente de orçamento que não tem como a gente... a pessoa ver, assistir em casa, dentro de uma mensalidade que ele paga todo mês, um filme
que custou 25 milhões, que está na tela, que ele vê qualidade, e a gente querer cobrar R$ 40 no ingresso de cinema num filme que custa 10. A pessoa senta na cadeira e ela vê a diferença. Ou tu oferece mais, ou a pessoa vai dizer, não, nacional eu vou ver em casa. Né? Porque essa pessoa que vai ao cinema, ela também assina a plataforma. Ela tem as referências de valores, de qualidade que ela está vendo. Né? Então, a gente tem que fazer esses ajustes, porque não tem como esperar mais. A gente chegou num fundo do poço assim que, olha, em 30 anos eu nunca vi. Né? E não é uma situação, se tu usar o Brasil, o mercado internacional também está muito difícil para o filme internacional. Né? Porque essa conta também não. As receitas dos distribuidores internacionais caiu do mesmo jeito. Né? Só que a gente tem uma vantagem, a gente tem mercado, a gente tem 220 milhões, 240 milhões de habitantes. A gente tem como criar um mercado interno com o nosso conteúdo local. Um país de 4, 5 milhões de habitantes vai criar como um mercado interno? 20 milhões de habitantes. Se 10% for ver o melhor filme do ano, são 2 milhões de ingressos. Ele não tem como criar um mercado local. Então ele fica sujeito à onda que o mercado funciona. A gente não, a gente pode determinar como é que a gente quer que seja o andar do nosso mercado, porque a gente tem tamanho. E a gente não está usando esse privilégio de ter o tamanho de 240 milhões para consumir o produto. Né? E ser, com certeza, um dos 4 ou 5 territórios mais importantes dos streams a nível mundial. Se o Brasil aperta, ele sofre. A conta mundial de um streaming sem Brasil não fecha. Tem que ir muito dinheiro, está indo muito dinheiro daqui para fora para subsidiar a plataforma mundialmente. Entendeu? Olha o volume de produção. Pô, se você ligar uma plataforma, olha para o volume de produção que você vê feitas na Espanha. É um absurdo a quantidade de filmes que tem nas plataformas. Porque a Espanha conseguiu chegar no econômico, hoje ela produz com qualidade e custo e atende o mercado europeu. Ela se qualifica, um filme feito lá se qualifica dentro da comunidade europeia. Então, existe solução, agora tem que se fazer. Tá? Eu vou passar para vocês, só colocar uma questão aqui antes disso. Antes dessa regulamentação vir, enquanto a gente está transitando tudo isso, tramitando tudo isso, para esses 2 últimos meses que a gente tem pela frente, vocês veem alguma perspectiva, existe alguma chance, daqui até o final de dezembro, de vir alguma surpresa comercial do mercado cinematográfico, principalmente no âmbito de filmes brasileiros, surpreender a gente positivamente em alguma frente? Gente, olha só, cinema é... Primeiro, eu queria dizer uma coisa para vocês. A crise é tamanha, né, que, pô, pela primeira vez eu estou concordando com tudo que o Marcos Scherer fala. Estamos unidos no naufrágio, Marcos. Poxa vida, cara. Muito bom, pô. A gente vai até virar amigo, pô. Eu e o Marcos, pô, vou chamar ele para almoçar, pô. Muito bom. Olha só, claro que a gente sofre, mas a gente se diverte. Mas é claro que cinema, né, tem as surpresas, né, que acontecem, né? Muitas vezes você espera, né, que um filme vá dar muito e ele não corresponde àquilo que você esperava. Outras vezes você acha que aquele filme não é assim, que as surpresas, né? Agora mesmo, né, tá tendo um filme evangélico que está surpreendendo na bilheteria, ninguém esperava o que ele está fazendo, entendeu? Então é claro, pô, daqui até o final do ano você tem, obviamente, no cinema brasileiro, você tem o Alto da Compadecida, né, que tem essa expectativa toda, veremos, né? E eu aproveito. Não, Walter vai lançar em novembro, né? Não é isso? Mas vai lançar para valer em novembro? Não, estranho, né? Porque se eu fosse o distribuidor, eu esperava a indicação ao Oscar. Eu ia para o tudo ou nada, né? O que o filme vai fazer? Não, assim, e tal. E, obviamente, aproveitando que tem alguns exibidores aqui, tem o filme que eu vou lançar, chamado Uma Advogada Brilhante, com o Leandro Hassum, que eu vou lançar no dia 26, até reforçando aquilo que aconteceu no ano passado. Né? Você tinha o Minha Irmã e Eu, e você tinha o Mamonas Assassina. Ficou aquela discussão, não vai caber os 2 filmes, não vai caber, coube, um vendeu 2.300.000 ingressos, o outro vendeu 800.000 ingressos. Né? E é uma comédia, a gente depois conversa especificamente sobre esse filme. Então, mas
Eu estou acreditando, porque a gente testou, o público adorou, o Leandro é uma persona de cinema, ele faz muito tempo que ele não aparece, que não tem um filme dele nem na plataforma de streaming, e as reações das nossas pesquisas foram as melhores possíveis. Então, surpresas acontecem, mas a gente não vive de surpresa, pô. A gente tem que saber o que vem. Não dá ser o tudo ou nada. Claro, assim, em janeiro vai vir o filme o Chico Bento, né, que é uma franquia e tudo mais. Agora, só para complementar, eu queria só falar sobre o que o Márcio falou. É o seguinte, por exemplo, eu brinquei com o meu colega, meu parceiro Fracaroli, dizendo o seguinte: Márcio, esse ano eu só lancei 2 filmes. Eu tive 50% de alegria com Os Farofeiros e 50% de tristeza com o filme do Malandro. O Márcio lançou 14 filmes. Ele teve 1 alegria e 13 tristezas, pô. Não dá para ser assim. Não, tá ruim. Então, por exemplo, os produtores me procuram, né? A gente tem uma situação, a gente tem um acesso a um dinheiro, né, com desempenho comercial. A gente pode fazer bons acordos, juntar o nosso dinheiro com o dinheiro do desempenho comercial do produtor, com uma parceria com uma major, com um artigo 3º e fazer um projeto que, de repente, tem envergadura. Mas está faltando a outra ponta, pô. Como é que eu vou fazer um filme se eu não tiver certeza que ele já está vendido do outro lado? Então, nesse momento, é o seguinte, eu estou me sentindo o seguinte: há 1 ano e meio eu estou jogando uma partida de xadrez que não acaba. Estou esperando, estou vendo aqui, né? E toda hora muda, né? Ah, era uma diretoria, você cria uma relação com a diretoria, manda todo mundo embora. Ah, agora outra diretoria. É igual quando muda o governo. Quando muda a governança numa empresa, você tem que de novo ir lá, saber se a pessoa vai gostar de você, o que ela quer, como é que não é. Então, o momento realmente é um momento delicado. Mas, gente, eu também aqui, mais uma concordância com o Márcio, ele falou coisas aqui hoje muito importantes. A gente tem 200 milhões de consumidores aqui. Cabe a nós regulamentar, organizar essa bagunça aqui, pô. É isso aí. Pô, a Espanha produz pra caramba, a França enquadrou né, os streamings, a gente tem que enquadrar também. Se eles substituíram o P1, o P2, o TVD, o TVOD, eles têm que assumir essa responsabilidade, pô. Entendeu? E a gente tem que ir lá, gente, é o que a gente precisa para o cinema, para o sucesso do filme brasileiro no cinema, nós temos que ir lá enquadrar as plataformas de streaming. E elas querem também, porque elas não querem trabalhar também à margem da lei. Tem uma insegurança jurídica aí. Entendeu? Então, é o que a gente precisa. Esse é o foco, eu estou aqui insistindo nisso, eu espero que todo mundo entenda muito bem o recado. Gente, Oi, tá ouvindo? Dá para ouvir? Tá meio baixinho, não? Bom, tudo bom, pessoal? Sou a Cibele Amaral, sou uma cineasta e sou uma liderança política. Estava até pouco tempo na diretoria da CONE e participei, junto com o Léo Ed, que vocês conhecem, e todas as pessoas das associações do audiovisual, 12 associações de audiovisual do Brasil, dessa batalha aí do VOD. E quando entrou na pauta, foi um massacre, foi horrível. A gente foi massacrado pelo Kim Kataguiri, pela extrema-direita, PL da Globo, e no giro de 30 minutos o PL foi condenado, né, da Câmara. Então, eu estou vendo que... Estou muito feliz de vocês falarem da regulação do VOD, porque eu acho que essa é a batalha das nossas vidas no momento. Quem trabalha com audiovisual tem que se engajar nisso. E essa batalha é no Congresso, e é na Câmara agora. E a gente precisa de vocês também, chamando os talentos que vocês conhecem, né, as pessoas que podem mobilizar a opinião pública, e lá dentro do Congresso, para quando entrar na pauta, a gente fazer uma corrente para aprovar esse negócio. Eu concordo totalmente com vocês. Se a gente não aprovar essa regulação, a gente está ferrado. E uma coisa que eu não vi vocês comentando, mas que eu acho que também pode ser relevante nessa discussão, e não sei até que ponto, é a questão da pirataria. Eu queria saber se vocês podiam falar um pouquinho sobre. Posso falar uma coisa aqui sobre pirataria?
a gente vive é uma crise, é um problema sério. Aquelas caixinhas, né, de IPTV que as pessoas acham que porque estão pagando eles estão consumindo um produto regular, mas não estão, né? E 2 semanas atrás, né, conseguiram retirar, sei lá, do ar 674 sites que ofereciam produto pirata, né? Muita gente foi presa, tal, mas as pessoas não têm essa consciência, sabe, de que está consumindo pirata, que aquele dinheiro pode estar indo para o PCC, para o CVC, sabe, para aquelas grandes organizações, e também tem que pensar, o cara está dando o número dele, o CPF, o cartão de crédito para um pirata. O que esse cara vai fazer com a informação dele? É duro, viu? É complicado. A questão da janela que ele falou, essa janela é a janela da pirataria. Se você aumentar muito a janela, o teu conteúdo vai ser consumido pela pirataria, né, e muito, né? E o que acontece com o produto depois, né? Então isso tudo tem que ser estudado, tem que ser avaliado com bastante carinho para a gente ver como é que combate. Mas a pirataria é um combate constante, tem que ser feito o tempo todo. Antes de passar para você, só dar um toque em relação a essa questão da pirataria. Eu não sei se vocês já ouviram falar num longa-metragem chamado Sing Sing. Esse filme é uma das apostas para o Oscar de 2025. Tem uma interpretação de um ator chamado Coleman Domingo, que todo mundo lá fora aponta como sendo o possível ganhador do Oscar. Há 10 dias esse filme caiu na pirataria. Acabou completamente a possibilidade de carreira comercial desse filme no mundo inteiro. E é um filme pilar das discussões antirracistas dos Estados Unidos. Ele foi construído para isso. É um filme que se passa dentro do ambiente carcerário. Liquidou toda a perspectiva de lançamento desse filme no planeta. Toda. Porque ele caiu na rede em questão de horas, ele foi pirateado no planeta inteiro. Então, só para a gente ter um exemplo... Eu vivi o exemplo do Tropa de Elite 1, né, que eu lancei o Tropa de Elite 1, a cópia pirata apareceu no mercado, foi muito forte no Rio de Janeiro, é natural, porque era um assunto carioca, né? E quando nós lançamos o filme, enquanto onde a pirataria, aquela versão pirata não tinha chegado, o filme teve um desempenho espetacular. Ele se manteve em cartaz por várias semanas. E aqui no Rio de Janeiro, não, ele caiu. De uma semana para outra, ele caía consistentemente 40%. Porque o cara fala, eu já vi pirata igual no cinema, não vou. E aqui o filme sofreu muito por causa da pirataria. Foi. Naquele ano, sim. Verdade. Olá. Bom dia, eu sou Flávio Helder. Quero agradecer aí ao Bruno, ao César, ao Marcos. Tem vários amigos e clientes aqui. Eu sou da área da captação de recursos e eu vou para o artigo 1º A e para as leis de incentivos no cotidiano. Primeiro, a reforma tributária que vai chegar aí, não sei se a Cibele também já está participando, né? Vai acabar com a gente em 2, 3 anos. A lei do audiovisual está destruindo o nosso setor. Então, veio aí uma catástrofe que a gente precisa urgentemente se organizar, né? E não dá só para a Cibele, a mulher do cinema está lá, gente. A gente tem que ter vários homens e companheiros do audiovisual a partir da semana que vem, dentro do Senado, porque essa questão da bitributação no audiovisual não tem no mercado do automobilismo. Então, eu realmente estou aqui tremendo e não captar mais no audiovisual nos próximos 3, 4 anos. Eu captei 23 milhões no ano passado, isso é um milagre. Captei aí para mais de 8 filmes. A gente fez artigo 1º A, porque eu rodo o Brasil e a gente fala com 400 e poucas empresas todo ano, passando o Pires. Capta aí para o cinema, a gente tem aí o dinheiro bom que some, mas aí, Bruno, Marcos e César, está na hora da gente fazer uma campanha nossa, gente. Tem que educar as empresas. Não dá para chegar na Sabesp. Pela primeira vez, o Google, o ano passado, e ele está entrando, começou a investir
nos festivais, porque eu falei, olha, Google, por favor, investe no cinema do Amazonas, de Pernambuco, do Maranhão, de Rondônia. E aí eles escutaram, e eu consegui levantar alguns festivais do Norte e do Nordeste, não sozinho, mas vocês são excelentes no nosso mercado. E eu fui agora para mais de 12 países, e eu fui conversando com captadores e também com produtores. Cara, o pessoal pergunta por que a gente não é rico, por que a gente não tem o dinheiro do caso que foi a Coreia do Sul. Né? A Coreia do Sul recebeu 2,2 bilhões de dólares e o Brasil recebeu 200 milhões de dólares. É claro que eu estou falando do player do Netflix. E aí é uma balança diferente, né? Porque nós temos 200 milhões de brasileiros e a Coreia não tem nem 50, 60 milhões de espectadores. Né? Então, eu realmente estou assustado com a reforma tributária. Eu quero dizer que muitos companheiros aqui eu não captei recursos, outros eu captei, mas eu não estou sozinho nessa área nos próximos anos, porque o artigo 3º não vai me salvar mais, entendeu? E eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente. Então, aqui eu estou fazendo um desabafo, estou convocando também vocês a irem para os seus estados e também para as suas produtoras e fortalecer aqui os nossos players nacionais, porque eu não vejo nos próximos 3 anos um horizonte bom para a gente. E o governo mudou a governança, mas tem que ter pressão agora da nossa parte. Obrigado, deixa eu completar uma coisinha aqui que ele falou. Alô? Tá bom. Só completando, é o seguinte, se você atualizar monetariamente os valores das leis de incentivo, o terceiro A, o terceiro, o primeiro, o que for, né, que sofrendo as atualizações para valor presente e se mantendo esse valor ao longo do tempo, consistentemente sendo atualizado, né, você libera um recurso importante que não será utilizado no fundo setorial para o desenvolvimento de políticas de Estado, como, por exemplo, regionalização, né, desenvolvimento de novos talentos, novos diretores, né, investir em diversidade, que seriam políticas de Estado, e esse dinheiro vai estar liberado, né, pela utilização de artigo 3º nos projetos, esse dinheiro vai para a política de Estado, que é isso que a gente precisa, uma política de Estado consistente para essa indústria crescer e continuar aí. Gente, a gente fecha essa mesa aqui. Agradecer. Fala. Fecha contigo, tá? Que a gente já está chegando no final. Oi. Oi. A gente produz de 100 a 200 filmes por ano, né? E são os números aí que 90% desses filmes no cinema são vistos por menos de 20 mil espectadores. Eu queria levantar aqui a lei do curta, que diz lá 5% do orçamento da captação do filme estrangeiro. Quando a gente vai aqui no Festival do Rio e antes de um longa assiste um curta, não dói, ninguém reclama, é tranquilo, é bacana. E isso parece uma matéria morta, já era, isso aí é do passado, isso já não é mais. Cada vez eu acho que isso é mais, é o futuro. Porque é indo ver um curta que quem não quer ver o brasileiro vai ir, olha que filme bacana. Né? E aí tem uma fonte importante. E vai pegar uma galera enorme que não está nem aí para o filme nacional, vai esbarrar e vai descobrir, caramba, e é uma escola, e a gente aqui vai ver aqui no Rio o filme lá do Amazonas, fazer cota em cima da cota. Naquele estado tem que ter 50%, vamos supor, 50% lá no Amazonas, vai ter que ser filme do Amazonas, e não vai ter que dar um jeito de fazer filme lá. E aqui a gente vai ter que ter um jeito de ter 50% de filme nacional, para a gente também ver o filme de lá, e não é só ficar vendo o filme curta do Rio de Janeiro. Então, eu queria levantar essa bola, que quando eu levanto isso, pergunto, isso aí já não deu certo. Não deu certo. Por que a gente não rediscute e revê e faz dar certo? Queria que, se possível, vocês comentassem. Quem quer falar? Querem falar? Fala você. Bom,
só para a gente, chamou a atenção para uma discussão que está no mercado aí já tem um tempo. A lei do curta data de 1974, passou a ser descumprida mais ou menos ali por 2001, até 2001, depois da volta da retomada, os curtas brasileiros voltaram com força total. A gente tem alguns curtas brasileiros, entre eles Uma História do Futebol, que datam dessa época e foram para o Oscar. Essa lei foi descontinuada, na verdade ela passou a não ser continuada, mas ela ainda tramita no mercado. Acho que o que a gente pode falar nesse momento é assinalar teu levante aqui e pensar nisso e sugerir talvez para o Rio Market uma mesa, talvez nessa edição ou na próxima, justamente para discutir isso, que eu acho que é um ponto mais importante. Eu fecho essa mesa aqui agradecendo a presença dos nossos 3 amigos, camaradas e a vocês todos aí. Lembrando que às 2 horas a gente tem mais um debate da radiografia do audiovisual do Brasil e propostas para o crescimento com Marcelo Bertini e Lício Ottoni e Márcio Fracaroli. Nos vemos. Valeu. Obrigado, gente.